Tem coisa nas estradas que nem quem anda há 30 anos sabe explicar. Curva que você jura que não existia. Luz que te segue quilômetros sem piscar. Voz no rádio chamando teu nome, sendo que você tá sozinho na cabine. Eu sou o Chico da BR. Rodo há mais tempo do que meu filho tem de vida. E hoje eu vou te contar 5 histórias que eu ouvi, ou vivi, e que até hoje me fazem olhar para o retrovisor com um frio na espinha. São histórias de gente como eu. Gente que acorda de madrugada, toma café quente num copo de plástico e enfrenta o escuro da estrada porque é assim que bota pão na mesa. Mas tem noite que a gente volta diferente. Tem noite que a estrada ensina. Se você já rodou muito, você sabe do que eu estou falando. E se nunca rodou, presta atenção, porque essas 5 histórias vão fazer você pensar 2 vezes antes de pegar qualquer estrada vazia de madrugada. Meu nome é Francisco, mas todo mundo me chama de Chico da BR. Tenho 56 anos, 32 deles dentro de um caminhão. Já rodei o Brasil inteiro. Sul, Nordeste, Norte, Centro-Oeste. Se tem asfalto, eu já passei por ali. Dirijo um Scania R440 azul marinho, carga seca, rota longa. Meu apelido no rádio é Falcão Noturno, porque eu sempre prefiro rodar de noite. Estrada vazia, clima fresco, menos blitz, menos engarrafamento. Mas também mais solidão, mais silêncio e, às vezes, mais coisa estranha. Essas histórias que eu vou contar hoje não são minhas, quer dizer, algumas são. Outras eu ouvi de colegas em postos de gasolina, de madrugada, enquanto a gente esperava o café esquentar. Tem história que chega até você por rádio. Tem outras que você sente na pele e nunca mais esquece. Eu não sou de acreditar em tudo, não. Mas também não sou de duvidar de tudo. A estrada, ela é grande demais para a gente entender sozinho. E quem passa muito tempo rodando, acaba vendo que tem coisa que a razão não alcança. Tem gente que reza antes de sair. Tem gente que leva uma fitinha no retrovisor. Tem gente que não passa por certos trechos depois da meia-noite. E sabe de uma coisa? Eu não julgo ninguém, porque depois do que eu vi e do que eu vou te contar agora, eu também aprendi a respeitar o que não entendo. História 1. O passageiro da BR-153. A primeira história que eu vou contar aconteceu com um colega meu, o Toninho. Ele rodava a BR-153, aquele trecho lá em Goiás, entre Anápolis e Itumbiara. Estrada boa, mas comprida, com muito trecho deserto, principalmente de madrugada. Era uma terça-feira, quase 3 da manhã. Toninho estava voltando de São Paulo com carga de ração para Goiânia. Caminhão velho, mas confiável. Motor Volkswagen, barulhento, mas que não deixava na mão. A noite estava fria, meio de agosto. Aquele frio seco do centro-oeste que corta a pele. Ele estava com a janela entreaberta, fumando um cigarro, ouvindo sertanejo baixinho no rádio. Estrada escura, sem lua. Só os faróis do caminhão cortando o escuro. Foi quando ele viu. Do lado direito da pista, parado no acostamento, tinha um homem. Magrelo, de calça jeans e camisa branca, fazendo sinal com a mão. Toninho diminuiu a marcha. Não é sempre que a gente para pegar gente na estrada. Mas também não é sempre que a gente passa reto. Depende do lugar, da hora, do instinto. Ele parou uns metros à frente e esperou. O homem veio andando devagar. Toninho abriu a porta do carona e o cara subiu sem dizer nada. Cheiro de terra molhada, roupa limpa, mas meio velha. Rosto cansado, olhos fundos, mas calmo. Obrigado, meu irmão. Tô indo para Itumbiara. Tranquilo, eu vou passar por lá. O homem sentou, fechou a porta e ficou quieto. Toninho engatou a marcha e seguiu. Nos primeiros quilômetros, foi tudo normal. Toninho tentou puxar conversa, mas o cara respondia só com sim e não. Então ele desistiu e voltou a prestar atenção na estrada. Mas aí começou a estranheza. Toninho olhou para o painel e viu que a temperatura do motor estava subindo. Não era normal. Ele tinha acabado de fazer revisão. Diminuiu a velocidade, preocupado. O rádio começou a chiar.
aquele chiado irritante, como se estivesse pegando interferência. Ele mexeu no botão, mas nada mudava. Então, desligou. E foi aí que ele sentiu um frio. Não o frio de fora, um frio de dentro da cabine, como se alguém tivesse aberto um freezer ali dentro. Ele olhou para o lado. O homem estava parado, olhando para frente, sem piscar. "Você tá bem, parceiro?" O homem não respondeu. Toninho sentiu um aperto no peito. Tentou focar na estrada, mas o frio não passava. E o cheiro de terra molhada ficou mais forte. Passou uns 5 minutos. Toninho tentou olhar de novo para o lado. E quando olhou, o banco estava vazio. Ele pisou no freio. O caminhão parou no meio da estrada, coração batendo forte. Olhou para trás, nada. Olhou para os lados, nada. O homem tinha sumido. Porta fechada. Janela fechada. Não tinha como ele ter pulado. Não tinha como ele ter saído. Toninho desceu do caminhão tremendo. Olhou embaixo, olhou atrás, olhou na boleia. Nada. Foi quando ele viu, no banco do carona, uma coisa que não estava lá antes. Uma fotografia antiga, daquelas de papel grosso, meio amarelada. A foto mostrava um homem de camisa branca, magro, sorrindo. Era ele, o passageiro. E no verso da foto, escrito a caneta azul, "Obrigado por me levar para casa, Itumbiara, 1987. Toninho gelou. Ele pegou a foto e voltou para o caminhão. As mãos tremiam tanto que ele mal conseguiu ligar o motor. Dirigiu o resto da noite sem parar, sem olhar para o retrovisor, sem desligar o rádio. Quando chegou em Goiânia, ele me ligou. Estava desesperado. Contou a história toda. Eu fui até a casa dele e vi a foto com meus próprios olhos. A gente tentou pesquisar. Foi num cartório, numa biblioteca. Tentou achar alguma coisa sobre o nome que estava na foto. Não achamos nada oficial. Mas um senhor que trabalha num posto de gasolina perto de Itumbiara, ele disse que conhecia a história. Disse que, nos anos 80, um caminhoneiro tinha morrido ali naquele trecho. Batida feia. O corpo foi encontrado dias depois. Ele estava voltando para casa, para Itumbiara. E a descrição batia. Camisa branca, magro, olhos fundos. Toninho guardou a foto. Até hoje ele carrega ela no painel do caminhão. Não porque ele quer, mas porque ele sente que deve. E sabe de uma coisa? Depois daquele dia, ele nunca mais passou por aquele trecho de madrugada sem fazer o sinal da cruz. Eu mesmo, uns meses depois, passei por ali. Parei no mesmo posto que o Toninho tinha falado. Conversei com o frentista. Ele confirmou. Disse que não era a primeira vez que alguém via aquele homem. Tem gente que pega ele, tem gente que só vê, mas todo mundo que para sente o frio. O frentista me mostrou um caderno velho, onde ele anota histórias que os caminhoneiros contam. Lá tinha 3 relatos parecidos, datas diferentes, mas sempre o mesmo homem, sempre a BR-153, sempre de madrugada. Um dos relatos era de uma mulher, caminhoneira. Ela disse que pegou ele também e que quando o homem sumiu, deixou um santinho de São Cristóvão no banco. Eu não sei o que pensar, mas sei que tem coisa que a gente não explica. E talvez não precise. Essa foi a primeira história. E olha, eu sei que parece loucura. Eu também pensaria assim se não tivesse visto a foto, se não tivesse ouvido o Toninho contar, com lágrimas nos olhos, tremendo. Tem coisa que acontece na estrada que não tem lógica. E a gente segue, porque é o que a gente sabe fazer. Mas agora eu vou te contar a segunda história. E essa aqui, mexe com o tempo. E quando o tempo desanda, meu amigo, a cabeça da gente vira do avesso. História 2. A noite que não acabou. Essa história aconteceu comigo. Eu não gosto muito de contar porque até hoje eu não entendo o que aconteceu. Mas era 2018, mês de março. Eu estava descendo a BR-116 ali no Paraná, trecho entre Curitiba e Registro, carga de tecido para uma fábrica no litoral paulista. Saí de Curitiba por volta das 10 da noite, previsão de chegar em Registro umas 4 da manhã. Tranquilo. Estrada de serra, curva para todo lado. Neblina pesada, daquelas que gruda no vidro.
farol baixo, velocidade controlada, atenção total. Eu estava com sono, mas nada demais. Tinha tomado café antes de sair, música no rádio, volume baixo, tudo normal. Passou meia-noite, 1 hora, 2 horas, e aí eu comecei a sentir que alguma coisa estava errada. Eu olhei para o relógio do painel, 2h15 da manhã. Rodei mais um tempo, olhei de novo, 2h15. Achei que o relógio tinha travado. Bati nele com a mão, nada. Peguei o celular, olhei a hora, 2h15. Estranhei, mas pensei, deve ser coincidência, os dois travaram junto. Coisa de eletrônica. Mas aí eu percebi outra coisa. A neblina, ela estava igual, exatamente igual. A mesma densidade, a mesma altura, o mesmo tom de branco acinzentado. E a estrada, as curvas. Eu juro que tinha passado por aquela mesma sequência de curvas 3 vezes. Comecei a ficar nervoso, diminuí a velocidade, tentei prestar mais atenção. Procurei uma placa, qualquer referência, nada, só neblina. Só curva, só escuro. O rádio começou a falhar, estação sumiu, só chiado. Eu liguei para minha esposa, não completou, sem sinal. Tentei ligar para o Toninho, nada. Parei o caminhão no acostamento. Desliguei o motor, respirei fundo, silêncio total. Nem grilo, nem vento, nem nada. Olhei para o relógio, 2h15. Fiquei ali uns 10 minutos. Ou achei que foram 10 minutos. Não sei. Liguei o caminhão de novo e segui. E a estrada continuava igual. Eu não sei quanto tempo eu rodei assim. Podia ter sido meia hora, podia ter sido 3 horas. O tempo não passava. Até que eu vi uma luz, um ponto amarelo na neblina, um posto de gasolina. Graças a Deus, parei, desci. As pernas tremiam. Entrei no posto. Tinha um frentista velho de cabelo branco lendo jornal. Boa noite. Ele me olhou e sorriu, mas não respondeu. Que horas são? Ele apontou para o relógio na parede. 2h15. Eu ri, mas era um riso nervoso. Esse relógio está parado, né? Ele balançou a cabeça. Não, ele está certo. Como assim está certo? Faz mais de 1 hora que é 2h15. O homem fechou o jornal devagar e me olhou nos olhos. Às vezes a estrada prende a gente. Quando a gente está com pressa demais ou medo demais, ela segura. Eu não entendi nada. O que eu faço? Para de tentar sair. Aceita. Ele me deu uma xícara de café. Café quente, cheiroso. Eu tomei devagar. Sentei num banco de madeira. Respirei. Fiquei ali uns 20 minutos. Ou achei que foram 20 minutos. Quando levantei, o homem já não estava mais atrás do balcão. Eu saí. Entrei no caminhão. Liguei. Olhei para o relógio. 2h53. O tempo voltou. Eu dirigi. E 10 minutos depois, saí da neblina. A estrada voltou ao normal. Sinal de celular voltou. Rádio voltou. Cheguei em Registro às 4h30 da manhã. Eu tentei voltar naquele posto. Passei por ali de novo de dia 2 semanas depois. Não tinha posto nenhum. Só mato. E um pedaço de concreto velho, rachado, coberto de limo. Mas eu guardei a xícara, aquela xícara de café. Tá aqui comigo até hoje. Xícara branca sem marca nenhuma. Mas eu sei que ela é real, porque eu segurei ela, porque eu bebi nela, e porque toda vez que eu pego ela, eu sinto o cheiro de café fresco. Contei isso pro meu cunhado, que é policial rodoviário. Ele ficou em silêncio. Depois me disse que já tinha ouvido relatos parecidos, trechos de estrada onde o tempo desanda, onde a noite não passa, onde as pessoas ficam presas num loop. Ele não sabe explicar, ninguém sabe, mas ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Chico, tem lugar que a estrada não quer deixar você ir, e quando isso acontece, você tem que parar de lutar. Eu não sei se acredito nisso, mas sei que funcionou. Desde aquele dia, sempre que eu sinto que a estrada está estranha, eu paro, respiro, aceito. E aí, ela me solta. Essa foi a segunda história. E olha, eu ainda não entendo. Mas também não preciso. Tem coisa que a gente vive e guarda. E pronto. Agora, a terceira história. Essa aqui eu ouvi de uma colega, a Cleide.
Caminhoneira de Mato Grosso, mulher de fibra que não tem medo de nada, mas tem um lugar que ela não volta. Nunca mais. E quando você ouvir o porquê, você vai entender. História 3. O Posto Fantasma. Cleide rodava muito pelo Centro-Oeste. BR-158, BR-163, aquelas estradas longas que cortam o Cerrado e vão até o Pará. Ela transportava gado, grãos, equipamento agrícola. Mulher séria, respeitada, conhecida em todos os postos. A história que ela me contou aconteceu em 2015, num trecho entre Barra do Garças e Água Boa, em Mato Grosso. Estrada deserta, pouco movimento, muito calor durante o dia e muito frio de madrugada. Era uma quinta-feira, quase meia-noite. Ela estava voltando vazia, depois de descarregar em Água Boa, cansada. Queria chegar logo em Barra, mas o combustível estava acabando. E ela sabia que se não parasse logo, ia ficar na mão. Foi quando ela viu um posto, do nada. No meio do nada, ela estranhou, porque conhecia aquela estrada de cor e nunca tinha visto aquele posto ali. Mas combustível é combustível. E a noite estava fechada. Ela parou. Posto velho, pintura descascada, 2 bombas antigas, daquelas mecânicas, com um mostrador analógico. Luz amarela fraca, nenhum carro, nenhum movimento. Ela desceu, buzinou. Ninguém apareceu. Esperou. Buzinou de novo. Aí um homem saiu de dentro. Velho, curvado, com um macacão sujo de graxa. Ele não falou nada. Só pegou a mangueira e começou a abastecer. Cleide tentou puxar conversa. Esse posto é novo aqui, né? O homem não respondeu. Faz tempo que vocês estão abertos? Nada. Ela desistiu. Ficou olhando para o painel, para o relógio, para o celular. Sem sinal. O abastecimento demorou. Muito. Como se a bomba tivesse entupida. Quando terminou, o homem voltou para dentro sem falar nada. Ela foi atrás. Queria pagar. Dentro do posto tinha uma lojinha. Prateleiras velhas, produtos empoeirados, latas de óleo de marcas que ela nunca tinha visto. Calendário na parede, de 1989. Ela olhou para o homem atrás do balcão. Quanto deu? Ele escreveu num papel. R$ 35. Ela estranhou, muito barato, mas não discutiu. Pagou. Ele pegou o dinheiro e guardou numa gaveta. Cleide saiu, entrou no caminhão, ligou o motor. E foi aí que ela olhou pelo retrovisor. O posto não tinha luz. Ela virou a cabeça. Olhou de novo. Escuro, completamente escuro, como se ninguém tivesse ali. Coração disparou. Ela engatou a marcha e saiu, rápido. Rodou uns 5 quilômetros sem olhar para trás. Quando finalmente parou, tremendo, olhou para o painel. O ponteiro do combustível estava no mesmo lugar. Como se ela não tivesse abastecido. Ela não entendeu nada. Olhou para o bolso. A nota de 50 que ela tinha dado para o homem sumiu. Mas tinha outra coisa no lugar. Uma moeda velha, de 1989. Daquelas de cruzado, enferrujada. Ela jogou a moeda no chão do caminhão e seguiu. Não parou mais, até chegar em Barra do Garças. No dia seguinte, ela voltou. De dia. Com um amigo. Queria ver o posto de novo. Queria entender. Eles acharam o lugar, mas não tinha posto. Só ruínas. Concreto quebrado, mato alto, ferrugem. E uma placa velha caída no chão, meio apagada. Posto São João, inaugurado em 1986. Desativado em 1989. Cleide me disse que nunca mais voltou naquele trecho de noite. E a moeda? Ela guardou. Mas disse que toda vez que pega ela, sente um frio na mão. Eu vi a moeda, ela me mostrou. Moeda de cruzado, 1989, enferrujada, real. E eu acreditei, porque Cleide não é de mentira. E porque, quando ela me contou a história, ela chorou. Não de medo, mas de algo que ela não conseguia explicar. Como se aquilo tivesse mexido com ela num nível que palavras não alcançam. Ela me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Chico, tem lugar que ainda está preso no passado. E se você entra lá, você vira parte dele. Eu pesquisei.
Achei registros. Realmente existiu um posto São João naquele trecho. Foi desativado em 1989 depois de um incêndio. O dono morreu. O frentista também. Não achei foto. Não achei mais nada. Só um registro burocrático, meio apagado, numa lista da prefeitura. Mas Cleide, ela foi lá. Ela viu. Ela abasteceu e voltou. E essa é a diferença. Tem gente que entra nesses lugares e não volta. Ela voltou, com uma moeda do passado no bolso. 3 histórias, 3 mistérios. E ainda tem mais 2. Essa próxima, essa mexe com o lado mais estranho da estrada. O lado que a gente ouve, mas não vê. O rádio. Quem roda sabe. O rádio é companhia, é informação, é vida. Mas às vezes, ele transmite coisas que não deveria. História 4. As vozes do rádio. Essa história eu ouvi do Zé Bento, um colega do Pará. Ele rodava a Transamazônica, aquele trecho entre Altamira e Itaituba. Estrada de terra, barro, poeira, floresta dos 2 lados. Difícil, pesada. Mas ele conhecia cada buraco. Era 2016, dezembro, época de chuva. Ele estava transportando madeira certificada para uma serraria. Caminhão pesado atolando a cada curva. Madrugada. 3h30. Chuva fina. Rádio ligado, aquele rádio AM velho, cheio de chiado. Ele estava ouvindo uma estação local. Música brega, locutor meio dormindo, propagandas de loja. De repente, o rádio chiou. E uma voz diferente entrou. A voz era de mulher. Clara. Calma, mas estranha. Zé Bento. Você tá me ouvindo? Ele levou um susto, olhou para o rádio, diminuiu o volume. A voz continuou no mesmo tom. Zé Bento. Para o caminhão. Ele sentiu um arrepio. Desligou o rádio. Silêncio. Dirigiu mais uns 5 minutos. Coração acelerado, tentando se acalmar. Ligou o rádio de novo. Outra estação. Música sertaneja. Tudo normal. Até que a voz voltou. Zé, você precisa parar. Agora! Dessa vez ele parou, no meio da estrada. Chuva batendo no vidro. Floresta escura dos 2 lados. Ele desligou o rádio. Desceu do caminhão. Olhou ao redor. Nada. Voltou para a cabine. Ligou o rádio de novo. E a voz continuou. Zé, olha para frente. A ponte. Ele olhou. Uns 200 metros à frente, no escuro, tinha uma ponte de madeira. Velha. Ele conhecia aquela ponte. Já tinha passado por ela dezenas de vezes. O que tem a ponte? Ele falou sozinho, como se a voz pudesse ouvir. E ela respondeu. Ela vai cair. Zé Bento gelou. Ele olhou para o rádio. Desligado. Mas a voz continuava. Como se viesse de dentro da cabine, de dentro da cabeça dele. Se você passar, você morre. Para, espera. Ele não sabia o que fazer. Parte dele queria seguir, parte dele queria voltar, mas ele esperou. Ficou ali, chuva caindo, motor ligado, coração batendo. 15 minutos depois, ele ouviu um barulho, um estrondo. Ele saiu do caminhão, andou até a ponte. Onde a ponte estava, ela tinha desabado, completamente, madeira podre, rio embaixo, corrente forte. Se ele tivesse passado, teria caído. Ele ficou ali, parado na chuva, olhando. Depois voltou para o caminhão. Sentou, respirou fundo. Ligou o rádio. A voz não voltou. Só música, só chiado, só normalidade. Mas no banco do carona, tinha algo que não estava lá antes. Um bilhete. Escrito à mão. Papel molhado. Obrigada por confiar. M. Zé Bento guardou o bilhete. Ele me mostrou. Papel velho, tinta borrada, mas legível. Ele me disse que tentou descobrir quem era M. Perguntou para outros caminhoneiros. Perguntou para gente da região. Um senhor morador de Itaituba disse que conhecia a história. Disse que anos atrás uma mulher tinha morrido naquela estrada. Caminhoneira. Nome, Mariana. Ela caiu de uma ponte. A mesma ponte. E que desde então tem gente que ouve a voz dela, avisando, protegendo. Zé Bento não sabe se acredita, mas ele está vivo. E isso é o que importa. Eu pesquisei.
Não achei registro oficial de nenhuma Mariana, mas achei notícias antigas de acidentes naquela ponte. Vários. Graves. E tem relatos, vários relatos de caminhoneiros que dizem ter ouvido vozes no rádio, sempre avisando, sempre protegendo. Coincidência? Talvez, mas Zé Bento não acha. E eu também não sei. Mas sei de uma coisa, desde aquele dia, ele nunca mais desligou o rádio, porque às vezes a estrada fala, e a gente precisa ouvir 4 histórias, e agora a última. Essa aqui é a mais pesada, a mais triste, mas também a mais humana. Porque essa história não é sobre medo, é sobre saudade. E sobre como a estrada, às vezes, traz de volta o que a gente perdeu. História 5. A menina da curva. Essa história me contou o Dirceu, um velho conhecido meu. Ele rodava a BR-101, trecho do litoral de Santa Catarina, entre Florianópolis e Joinville. Estrada bonita, com vista para o mar em alguns trechos, mas perigosa. Muita curva, muito acidente. Dirceu tinha acabado de perder a filha. Acidente de carro. Ela tinha 17 anos, se chamava Ana Clara. Ele ficou uns 6 meses parado. Não conseguia dirigir, não conseguia fazer nada. A mulher dele também estava destruída, mas ele precisava voltar, porque era o que ele sabia fazer. E porque ficar parado doía mais. Era fevereiro de 2019. Ele pegou um frete curto, só para testar. Carga leve, rota conhecida. Saiu de Floripa de manhã, ia até Joinville e voltava no mesmo dia. A ida foi tranquila, mas na volta aconteceu. Era fim de tarde, sol se pondo, céu alaranjado. Ele estava numa parte da estrada onde tinha muito eucalipto dos 2 lados, cheiro de madeira, vento fresco. Foi numa curva fechada, ali perto de Barra Velha, que ele viu uma menina, de costas, parada no acostamento, cabelo comprido, camiseta branca, short jeans, mochila nas costas. Dirceu diminuiu a velocidade. Achou estranho, era perigoso. Aquela hora, aquele lugar. Passou devagar, olhando pelo retrovisor. A menina virou, e ele viu o rosto dela. Era Ana Clara. Ele pisou no freio tão forte que o caminhão quase derrapou. Parou, coração disparado, mãos tremendo. Olhou pelo retrovisor. Nada. Desceu do caminhão. Correu até onde tinha visto a menina. Vazio. Ele gritou o nome dela. Ana! Ana Clara! Só o vento. Só o barulho dos carros passando. Ele voltou para o caminhão, sentou, respirou fundo, tentou se acalmar. Foi a cabeça, foi o cansaço, foi a saudade. Ligou o motor, seguiu. Mas uns 3 quilômetros à frente, ele viu de novo. A menina, mesma roupa, mesma posição. Parada no acostamento, dessa vez ele não parou. Passou devagar, olhando. Ela virou, sorriu. E acenou. Dirceu começou a chorar. Ele parou de novo, desceu, foi até o acostamento. E dessa vez, ela estava lá, parada, sorrindo. Exatamente como ele lembrava. Oi, pai. A voz era dela. O sorriso era dela. Tudo era dela. Dirceu caiu de joelhos. Não conseguia falar. Só chorava. Ela se aproximou, se abaixou, pôs a mão no ombro dele. E ele sentiu o toque, o calor. A presença. Pai, eu tô bem. Ele olhou para ela. Tentou tocar o rosto dela, mas quando foi tocar, ela recuou. Você não pode me tocar, mas eu posso te ver. E eu queria que você soubesse, eu tô bem. Você não precisa carregar essa dor assim. Eu tô em paz. Dirceu não conseguia parar de chorar. Eu sinto tanto a sua falta. Eu sei, mas você precisa seguir. A mãe precisa de você. A vida precisa de você. E eu vou estar sempre com você. Toda vez que você passar por essa curva, eu vou estar aqui. Ela sorriu de novo e começou a desaparecer, como fumaça, lenta, suave. Eu te amo, pai. Eu te amo, filha. E ela sumiu. Dirceu ficou ali, não sei quanto tempo, até escurecer. Quando levantou, viu algo no chão, onde ela tinha estado. Uma pulseira.
A pulseira que ele tinha dado para ela no aniversário de 15 anos. Aquela que ela usava todo dia. Aquela que estava no pulso dela quando aconteceu o acidente. A pulseira tinha sido enterrada com ela. Ele pegou. Segurou com força e guardou no bolso. Voltou para o caminhão. Dirigiu até em casa. Não falou nada. Só abraçou a esposa e chorou. Dias depois ele me contou. Eu vi a pulseira. Toquei nela. Era real. E não tinha explicação. A esposa do Dirceu confirmou. A pulseira tinha sido enterrada com Ana Clara. Ela mesma tinha colocado. Ela tinha certeza. E quando viu a pulseira de novo, nas mãos do marido, ela não conseguiu falar. Só abraçou ele. E eles choraram juntos. Dirceu voltou a rodar. E toda vez que passa por aquela curva, ele buzina 3 vezes e diz em voz alta: Oi, filha, papai tá aqui. Ele me disse que de vez em quando sente um cheiro de perfume. O perfume que ela usava. E que isso o acalma. Porque ele sabe que ela tá lá, de alguma forma, esperando, protegendo. 5 histórias, 5 mistérios, 5 coisas que a estrada mostrou e que a gente não consegue explicar. Eu não sei o que acontece lá fora, nas curvas, nas neblinas, nos trechos vazios de madrugada. Não sei se são espíritos, se são memórias, se é a mente da gente pregando peça. Mas eu sei de uma coisa. A estrada ensina. Ela ensina que a gente não controla tudo, que tem coisa maior do que a gente, que a vida, e talvez a morte também, são mais complexas do que a gente imagina. Toninho aprendeu que tem alma que ainda precisa voltar para casa. Eu aprendi que tem hora que a estrada segura a gente, até a gente estar pronto para seguir. Cleide aprendeu que tem lugar que ainda vive no passado. Zé Bento aprendeu que às vezes a gente recebe ajuda de onde menos espera. E o Dirceu aprendeu que o amor não acaba, que quem a gente ama, de alguma forma, continua. Eu não sou religioso, não vou na igreja todo domingo, mas eu acredito que tem algo além, algo que a gente não vê, mas sente, algo que a estrada, às vezes, deixa a gente tocar. E sabe de uma coisa? Isso me acalma, porque significa que a gente não tá sozinho. Nunca tá, mesmo quando parece que sim, a estrada é grande, é solitária, é dura, mas ela também é cheia de mistério, cheia de histórias, cheia de gente que passou por aqui e de alguma forma ficou. E a gente que ainda tá rodando, a gente leva essas histórias, a gente guarda e a gente conta. Porque é assim que elas sobrevivem, é assim que o mistério continua vivo. Então, eu te pergunto, você acredita? Acredita que tem coisa na estrada que a gente não explica? Que tem curva que guarda segredo? Que tem trecho que não esquece? Você já passou por algo estranho? Já sentiu aquele arrepio, aquele frio na espinha, aquela sensação de que alguma coisa estava te olhando? Se já passou, você não está sozinho. E se nunca passou, quem sabe um dia você passa. E aí você vai lembrar dessas histórias. E vai entender. A estrada é mais do que asfalto. É mais do que curva e reta. A estrada é viva. Ela respira, ela guarda, ela lembra. E a gente que roda nela, a gente faz parte disso tudo. Então, da próxima vez que você pegar uma estrada vazia, de madrugada, com neblina fechada e só o barulho do motor, presta atenção. Porque pode ser que você não esteja sozinho, pode ser que alguém ou alguma coisa esteja rodando com você e vai entender o que tem nessas curvas. Fica com Deus ou com o que você acredita e dirige com cuidado, porque a estrada, ela sempre cobra. Mas às vezes ela também protege. Até a próxima. E se você ouvir uma voz no rádio chamando seu nome, não desliga. Pode ser que ela esteja tentando te salvar.